Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil, minha gente. Uma salva de palmas, muito bem! Estamos aqui no Te Ajuda a Ser Mais Forte, por isso que vocês estão ouvindo toda essa movimentação aqui por trás, esse evento maravilhoso da Cássia e Gacha aqui em Jales. É tão importante quando a gente tem esses eventos, porque tudo isso movimenta a nossa região, sabe? Fomenta com que os profissionais, as famílias, né, as clínicas, traga mais esclarecimento, que as famílias se envolvam nos tratamentos, busquem entender sobre o autismo, sobre como tomar um papel mais ativo, né, no tratamento dos seus filhos, se envolver, tomar mais a dianteira, e isso é muito importante. Então vamos dar uma espiadinha aí sobre tudo que está acontecendo aqui nesse evento. Minha maternidade foi sonhada. A maternidade, para mim, era realmente uma idealização, um sonho a ser conquistado. Quando o Ricardinho nasceu, foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Realmente ver aquele rostinho grudado assim no meu após o nascimento foi ímpar, uma sensação ímpar, sonho realizado. Eu sou mãe. Eu idealizei o meu filho, como todas as mães acredito que idealiza. Idealizei a minha maternidade, idealizei como seria o meu filho. As coisas foram indo muito bem. Quando o Ricardo tinha 1 ano e 3, 4 meses, eu comecei a ver uma regressão dele. Isso me deixou muito em estado de alerta. O que está acontecendo? O que está acontecendo com meu filho? De certa maneira, de primeiro momento, eu me culpei muito. Falei, o que eu fiz de errado? Esse momento para mim foi muito difícil. Eu aceitar que alguma coisa estava acontecendo porque eu não queria. Eu sonhei com a minha maternidade tinha que ser linda. Minha maternidade tinha que ser do jeito que eu idealizei. Eu, muito leiga, falei assim, eu acho que é falta de um irmão. E fiquei grávida. No dia que eu descobri minha gestação de gêmeos, eu descobri na avaliação fonoaudiológica que o Ricardo poderia ter o diagnóstico de autismo. A relevância de um evento como esse é que aqui a gente muda jornadas. As pessoas elas saem mais amparadas, mais empoderadas para entender o que faculdade, será que ele vai conseguir? Então acho que assim, o medo, ele vem junto com essa questão de eu não sei como será, mas ter em mente isso, eu estou fazendo o melhor
vida e a gente aprende que tem que lutar por muita coisa. Eu aprendi a admirar muito mais a Cássia, porque ela me mostrou do que ela é capaz de fazer na causa. Eu não quero também só para o meu filho, que o autismo existe para uma sociedade. Somos a esperança de um futuro melhor. Somos os sonhos de quem acredita. Somos todos um. O autismo não é culpado de nada, não é problema exagerado para ninguém. É como qualquer outra coisa da vida, basta a gente se adequar, lutar e viver bem e ser feliz. Eles são muito felizes e é obrigação nossa ser feliz com eles também. Daqui hoje sair transformado, ressignificado, com força para poder fazer com que meu filho evolua a cada dia mais, fazer o meu melhor, eu acho que isso que é a mensagem que eu quero trazer para cada um aqui. E é isso, pessoal. Então, para vocês que não participaram, não puderam estar aqui, não deixe de acompanhar essa edição especial da Outspod, que tem muitas entrevistas bacanas.
Então, para você que está aí nos assistindo, já se inscreve no canal, já deixa seu joinha, já curte, compartilha. Quanto mais vocês participarem aqui, mais as plataformas vão entender a relevância desse assunto e levar para mais e mais famílias, que é o nosso maior intuito, tá bom? O bate-papo de hoje é um tema, assim, espinhoso, sabe? E é muito importante a gente falar. Quando a gente fala de autismo, e a gente sempre ouve falar sobre a intervenção precoce, que então se a gente tiver toda, né, aquele envolvimento, intervenção de qualidade, intensiva, criancinha pequenininha, que é uma esponjinha e que a gente, né, se empenhar bastante, vai ter aquele boom, aquele desenvolvimento. Mas e aí? E quando isso não acontece? E quando tudo isso, né, não caminha como foi prometido, como a gente ouve falar em muitos Instagrams por aí, muitas falsas promessas, como assim, o autismo não é o problema é a falta de inclusão, o problema é a sociedade. Não, minha gente, não é tão simplista assim. A gente precisa sair dessas conversinhas rasas e aprofundar, né, esse bate-papo, porque só assim a gente vai lidar com o problema de fato e aí sim a gente vai conseguir pensar em soluções, né? Quando tudo dá errado, o que seria esse errado? Para conversar comigo, eu quero que vocês recebam com muito carinho ela que é uma grande amiga, Emília Gama. Uma salva de palmas! Seja muito bem-vinda! Finalmente, pessoalmente, né? Verdade, depois de muita insistência nesse convite, porque a Mirella, ela é arbitrária com as amigas, então ela não dá escolha. Não tem. Aqui não é uma república, entendeu? Aqui, assim, a gente impõe, né? Assim, a gente impõe, é compulsório, mas sabe por quê, minha gente? É porque aqui tem muito conhecimento, assim, tem muito sentimento, tem muita experiência e muito conhecimento, muito estudo. A Emília tem anos de vida que ela tem se dedicado a estudar sobre a saúde mental, sobre a inclusão. Ela vivencia isso na teoria e tenta aplicar na prática, muitas vezes sem conseguir vivenciar na prática a inclusão que ela tanto prega, né? Então, como não, minha amiga, trazer você para conversar sobre esses assuntos espinhosos, né? Eu sei que sempre acaba em choro da nossa parte, mas essas conversas difíceis precisam existir, porque senão a gente fica muito nesses assuntinhos muito rasos e que, de fato, não levam às mudanças que a gente precisa, né? Eu brinquei dizendo que era arbitrário, mas é um prazer estar aqui, até porque as nossas melhores conversas, elas são e acontecem nos bastidores e geram muita reflexão. Então, poder trazer elas para frente da câmera é não só importante, como necessário. Então, é aquilo, né? Quando deu errado, mas deu errado para quem? Às vezes a gente tem enxergado o diagnóstico simplesmente no modelo médico. Qual que é o modelo médico? É aquele código lá, o CID. E aquele CID, ele nos dá algumas perspectivas, probabilidades, né? Tem a possibilidade de ter comorbidade, de não ter, mas e todo o resto? E todo o impacto que esse diagnóstico causa no entorno? É arbitrário. Você recebeu o diagnóstico e ele não vir com dúvidas, com uma certa tristeza, com troca de sonhos, com troca de expectativas, porque é impossível uma mãe não idealizar um filho. A gente idealiza sim. E quando vem alguém e fala, como aconteceu comigo no Miguel, que foi na hora do parto, que fala assim, nossa, mas calma, não mostra agora o filho dela para ela, porque ele tem síndrome de Down. Na hora você recebe assim, não entendi, o que ele tem? Então, é arbitrário. Com o diagnóstico, com a informação que o médico geralmente traz para a gente, dá certeza que o nosso filho veio com alguma coisa, vem junto toda essa falha nas expectativas, falha na idealização. Então, eu acho que hoje a gente vai falar sobre isso, né? Quando tudo deu errado, mas deu errado para quem?
esses conceitos, né, que assim, esses preconceitos que a sociedade traz pra gente, dessas cartilhas que tem que ser cumprida, né, do que é ter sucesso profissional, do que é ter sucesso enquanto família, né? Então, são cartilhas, sei lá, muito formais, iguais para todos. Qualquer coisinha fora, você já fracassou, né? E elas abarcam, assim, na verdade, elas deixam muita gente de fora, né? Deixam muita gente de fora. E aí a gente fica naquele malabarismo durante um bom tempo, tentando de novo voltar para essa cartilha, sabe? Ah, mas será que se eu mudar isso aqui, ou se eu adaptar aquilo ali, será que eu volto de novo para essa cartilha, né? A gente fica durante um tempo tentando fazer isso, porque é uma exclusão tão dura que é feito com a gente, de todas as esferas assim da sociedade. A gente não quer aceitar isso, a gente não quer isso. A gente não quer isso para o nosso filho, a gente não quer isso enquanto casal, de deixar de frequentar todos esses espaços que até então era tão nosso e agora não cabe mais. Se você tem outros filhos, a gente não quer que os nossos outros filhos típicos também vivenciem essa exclusão. É tudo tão duro e é compulsório para todos, porque aí você tem um deficiente e aí todos compulsoriamente são excluídos, né? Então, é muito duro quando a gente vivencia isso. Eu sempre faço uma analogia, Mirella, com... Esse é um fato, né? Nunca vai ser sobre um deficiente, e sim sobre uma pessoa com deficiência. Isso é um fato. O que a gente precisa fazer? Criar estratégias para poder aprender e melhorar a nossa qualidade de vida a partir dos fatos. Eu posso fazer uma analogia com a minha vida pessoal? Isso porque quando a gente fala sobre dar errado, isso serve para qualquer esfera da sociedade. Na perspectiva da mulher, no homem, quando a gente não cumpre expectativas. Algumas mães sempre vêm me falar assim, nossa, Emília, mas a minha vida acabou quando meu filho nasceu. E aí eu falo, por quê que acabou? Eu tive que parar de trabalhar, eu agora sou mãe em tempo integral, eu cuido da casa, eu me dedico a desenvolver ele. Mas por que a vida acabou? Olha o trabalho que você está fazendo e a beleza que existe nesse trabalho. E eu vou dar um exemplo com a minha avó. A minha avó que tinha a 4ª série e que ficou viúva muito cedo. E eu participei de algumas estatísticas sociais. Minha mãe me teve também muito cedo e não tinha condições de me criar. Quem criou foi a minha avó. Mas ela tinha a 4ª série, ela não trabalhava fora, ela era dona de casa, mas durante toda a minha infância, eu nunca vi ela reclamar. Ela sempre fez o cuidado com a casa e com os filhos e os netos, que talvez não seria obrigação dela, com tanta maestria. Será mesmo que ela deu errado? Será mesmo que a nobreza que existe naquele trabalho que ela estava cumprindo não serve? Sim. Então eu trago muito essa reflexão para as mães quando elas falam para mim assim, a minha vida acabou, mas por quê? Olha a nobreza que existe no que você está fazendo agora. É cansativo, a gente entende que existem outras variáveis e às vezes largar o trabalho para cuidar do filho, para intervir nele, é algo compulsório, você não tem escolha. Mas por que não ressignificar algumas coisas? Por que não criar estratégia para lidar com um fato? É um fato, é aquilo que a gente tem para aquele momento. Eu acho que ficar no looping dos fatos faz com que as nossas mães e o entorno da pessoa, que já é tão excluída de todos os ambientes sociais, ela ficar nesse loop só adoece mais todo mundo. Sim, eu acho que 2 coisas contribuem muito para isso. Porque na sociedade que a gente vive, 2 coisas que trazem muita valorização para o ser humano. Primeiro, valorização financeira.
Eu posso dizer o quanto eu te acho, ai, maravilhosa, 1000 tapinhas nas costas, tal, mas se você não tem uma valorização financeira, não adianta muito, certo? Porque, no fim das contas, se você não tiver algo que te dê uma independência, uma autonomia de ir e vir e fazer, socialmente falando, você fica sujeita a muitas contingências. Então, quando a gente se anula profissionalmente para o cuidado de alguém, traz essa sensação mesmo de não estou produzindo, ainda que seja tão importante o cuidado de outro ser humano, mas socialmente não tem essa valorização. Então, não tem essa valorização financeira e social mesmo, né? Então, a sociedade precisa dar um jeito de reinserir essas mulheres, né, de alguma forma, no mercado de trabalho, haver de novo uma valorização financeira e um reconhecimento mesmo, e não só, que bonito, nossa, mulher guerreira, de novo, sabe? Porque, sabe, assim, eu falo assim, olha, querido, realmente, este elogio de mulher e mãe guerreira, você pode colocar, assim, naquele seu lugar. Muito obrigado, beijo, me liga, entende? Porque a nossa vulnerabilidade acaba sendo essa. Uma coisa é aquela mulher que conseguiu dar a volta por cima e financeiramente ela contribui ali naquele lar de algum jeito, ela paga alguma conta. Isso tem um valor na sociedade, isso gera algum respeito. Ela não precisa ser o arrimo de família, mas ela paga alguma conta, sabe? Eu posso contrapor o que você está falando? Sim. Mas você percebe que a sua fala é sempre carregada do outro, é da sociedade, é da expectativa que o outro tem sobre mim. Olha a nobreza que existe na Mirella, que deixou de ser advogada e evoluiu o Arthur como ninguém. Sim. Olha a nobreza que existe dessa mãe que usou toda a força que tinha em si para que ele melhorasse da seletividade grave alimentar que ele tinha, mesmo que para os seus colegas de profissão você não cumpra as expectativas que um advogado precisa cumprir. É aquilo, assim, não tem romantização. Mas quando eu fortaleço esse discurso, Mirella, eu adoeço ainda mais. É todo o entorno, não é só o cuidador. E eu trago essa perspectiva para a pessoa com deficiência. O meu filho, ele tem 3 deficiências. Ele tem deficiência intelectual, ele tem síndrome de Down e ele tem o diagnóstico de autismo também. Sim, o Miguel precisa de suporte o tempo inteiro, para tudo. Isso é um fato. O que eu faço com esse fato? Ou eu vou sempre viver na tal sala de espera, esperando ele melhorar, esperando o momento ser mais favorável, esperando eu estar novamente inserida no mercado de trabalho. E, mais uma vez, eu só reconheço os fatos, sem criar estratégias para poder viver com eles. Que aquilo, assim, o ordinário, a gente estava falando isso nos bastidores, existe sim beleza no ordinário, isso não é romantizar o caos, é dizer assim, é isso que a gente tem hoje, como é que a gente faz para poder melhorar aqui e ter uma qualidade significativa, para poder conseguir viver, porque, de novo, é caótico hoje você ter um filho que é convidado para sair de sociedade o tempo inteiro. É convidado para sair do ambiente escolar, é convidado para poder sair da pracinha com os amigos, porque ele roda o braço, ele tem estereotipia vocal, ele é convidado para sair do shopping, ele é convidado para sair do avião. Então, o que a gente precisa fazer? A nossa geração é quem precisa se fortalecer para bater o pé e dizer assim, não, mas a gente não vai sair de uma maneira que não mate todo mundo. Eu tenho falado muito isso, assim, eu reconheço que tem mães que estão, sim, vivendo um caos. Esse é um fato. O que eu posso fazer e criar de estratégia para que essa mãe tenha um peso menor? E nem é o autismo que está trazendo
preço, esse peso. Nem é o modelo médico, é muito mais o impacto social. Então, eu preciso sim criar uma rede de apoio, eu preciso voltar a ter senso de comunidade, eu preciso sim fortalecer emocionalmente essa mãe. Ou a gente vai matar todo mundo só reconhecendo os fatos, porque é isso que está acontecendo. Eu sento numa roda de amigas e olho que eu estou falando de amigas privilegiadas, que têm acesso a algumas coisas, mas que também pagam caro. Não é pagar com dinheiro, é pagar com emocional, é pagar com cansaço físico, é pagar de uma maneira que é muitas vezes um preço muito mais alto do que o que a gente tem para oferecer. Então, o que a gente faz com isso? Mas eu digo que, assim, não é que é pouco deixar tudo para o desenvolvimento do filho. Eu sei. Muito. Mas nem sempre isso vai suprir aquela mulher. E nem sempre aquela mulher vai ter esse perfil também de mãe cuidadora. E pelo contrário, às vezes aquela mulher vai ver aquela mãe que é a mãe cuidadora, que é a mãe que fez e desfez e conseguiu, e ela não conseguiu nada. Ela não tem esse perfil, ela não consegue, né? Ela precisaria de apoio profissional para fazer isso, para ela conseguir ser só mãe mesmo, que fosse, e conseguir ver beleza no ordinário, no comum, não regar as plantas com o filho, e não terapeutizar absolutamente tudo, né? Porque tem um indivíduo naquela mulher. Então, assim, a gente compulsoriamente, com a nossa maternidade, a gente se renuncia, se renega, se anula. Fim. E a gente vai fazendo como dá. Tipo, vai fazendo. Mas vai fazendo porque tem um porque preço. É um fato. Que é um fato. E aí, o que a gente pode fazer para poder ligar para essa mulher ou falar para ela de uma maneira muito mais física, não só em palavras, que ela é incrível, porque ela está dando muitas vezes mais até do que o que ela pode dar. Então, eu sei que a expectativa dela era, naquele momento, se dividir entre o profissional, em um sonho de ser mulher, num autocuidado, mas tudo que ela pode fazer, naquele momento, é ser mãe. Então, como é que eu faço para poder aliviar essa frustração dessa mulher? Fortalecendo ela em rede de apoio. Eu não tenho... A gente ia entrar aqui para falar sobre filho, mas é impossível a gente falar sobre o filho com o diagnóstico de deficiência sem falar do impacto social que a deficiência traz no Brasil. Não dá mais para a gente romantizar que é lindo, que o autismo não me causa medo. Como não? Você é convidado, de novo, a sair de todo lugar, inclusive de existir, porque você passa a coexistir. Tudo gira em torno do modelo médico, porque tem que correr contra o tempo, porque tem que estar em todas as terapias, porque tem. Então, enquanto a gente não fortalecer o entorno, e eu não falo só do cuidador mulher, eu preciso falar também da paternidade, eu preciso falar também do irmão da pessoa com deficiência, que muitas vezes subsiste. Porque tudo gira em torno do que você tem que fazer para desenvolver aquela criança. Sim. Então, não é que eu minimizo a dor dessa mãe ou todo o caos que ela precisa administrar, segurando vários pratinhos ao mesmo tempo. O que eu estou dizendo, assim, esse é um fato. O que a gente pode fazer para poder fazer com que essa dança ela seja um pouquinho mais prazerosa? É criando rede de apoio, é fortalecendo essa mulher emocionalmente. Então, olha como essa mulher se encontra num lugar com outras mães. Porque ela entende que aquilo vai ser momentâneo. Em algum momento a coisa precisa melhorar. Sim. Em algum momento... E aí é quando a gente fala sobre a temática do podcast. Mas e quando tudo dá errado? Porque eu tenho casos de mães que chegam para mim... Tem um caso muito próximo meu, de uma pessoa que era minha seguidora e terminou
desabafando e me mandando assim inúmeros áudios dizendo: Emília, meu marido é esquizofrênico, ele tem o diagnóstico de esquizofrenia, ele está em surto nesse momento, eu tive gêmeos, a minha filha, que não veio com nenhuma deficiência, ela faleceu, e eu fiquei com um menino nível 3 de suporte. O que eu falo para essa mãe? Não, tá bom, que legal, agora morre. Você entende que esse é só um dos casos que eu posso descrever aqui. E a mãe que tem 2 filhos adultos com comportamento alto e heterolesivo, ela também não tem direito de viver? Então, por isso que eu falo, reconhecer o fato, eu estava falando essa frase, mesmo sendo tão... Reconhecer o fato não muda ele. Nós precisamos criar estratégias para poder aliviar a caminhada dessa mãe. Porque eu sei, está caótico. Mas e aí? A mesma coisa é toda a responsabilidade que nós profissionais colocamos nessa família. Não, ele não fala porque você não estimulou o suficiente. Sim. Compre o meu curso para poder ser a mãe mega master e criar o seu filho que vai ser super ultra mega master. Vai até se curar da síndrome de Down e do autismo. Uhum. Exatamente porque você comprou um curso. Nossa, não sabia que estava vendendo já o milagre da cura. Uhum. Porque se eu soubesse, vamos dar ele para todo mundo. Precisa virar política pública. Sim. Então, eu acho que não é só a frustração dessa mãe ou desse cuidador de se anular em tantas áreas. Eu acho que a nossa caminhada ela está adoecedora porque a gente sempre precisa criar super pessoas, suprindo todas as expectativas que nós impomos. E essas expectativas começam em nós, em casa. Porque todo mundo fala assim, nossa, a sociedade é capacitista. Nós somos capacitistas. Em casa, nós estamos sempre tentando resolver tudo, tentando não pedir ajuda nunca, tentando não ligar para uma amiga só para poder dizer assim, nossa, hoje eu estou precisando que você venha aqui para me dar um banho. Porque a gente está sempre tentando suprir o outro. Então, é muito delicado falar sobre o que deu errado, só falando da pessoa que tem algum diagnóstico de deficiência, porque eu acho que isso impacta tanto o entorno que aí a mãe passa a achar que ela também deu errado, porque ela não consegue trabalhar e trazer recursos para dentro de casa, ela não consegue proporcionar o terapeuta Ultra Mega Plus Master para poder curar o autismo do filho dela, ela não consegue comprar o curso que custa, sei lá, R$10 mil, para ela poder ser uma mãe melhor. Então, o que é mesmo que a gente está falando sobre dar errado? Quem que deu? Então, eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam assim, mas Emília, o que é autismo para você? Eu falo, é sobre o modelo médico? Sobre o modelo médico, eu tenho um sócio incrível que vai falar para você muito bem sobre as estatísticas e comorbidades, sobre os critérios diagnósticos, como reconhecer precocemente esse diagnóstico, mas eu acho que a gente precisa ir além. A gente precisa ir além do modelo médico e falar sobre o impacto do real autismo, que ele transcende o modelo médico. Ele é social e ele convida todo mundo a achar que você precisa estar sempre carregando culpa, frustração, porque você não está suprindo nada. Você não está suprindo o seu papel de mãe, você não está suprindo a expectativa de criar um super filho, de curar o autismo dele, de estudar 52 horas por dia, porque você é uma super mãe, de ainda trabalhar fora. Então, parece que com o diagnóstico vem um atestado de eterna incompetência, desculpa a palavra, mas de morte, não é? Sim, sim. Porque, parece que é normal eu entregar esse atestado para essa família. Assim, a partir de agora, vocês precisam deixar de existir. Vocês foram abortados socialmente. Vocês só existem, têm vida. Mas, socialmente, eu estou convidando você a ser abortado. Porque se o seu filho não sair do nível 3 para o nível 1, nossa, ele não merece estar em sociedade.
Se a mãe não acordar plena, linda todos os dias e ser a equilibrada e intervir no filho o tempo inteiro e ainda ser plena para o marido, ela também merece ser abortada socialmente. O que nós precisamos é mudar exatamente esse olhar adoecedor. Porque muitas vezes a gente está só... Eu acho que também a gente, por muitos anos, trabalhou com modelos de família, modelos de sucesso, modelos que não cabem e nunca caberão na nossa existência. Não cabe. Não cabe. Então, eu, assim, de vários eventos, né, que a gente participa, tudo, eu sempre cito, quando eu comecei a participar do Tearteiro, e que a Cássia, que é organizadora aqui também do Te Ajudo, que também tinha me falado, porque foi um evento que eu fui conhecer vários modelos de família, e de famílias que não eram assim, famílias nível 1 nem passa lá, tá? Nível 1 nem tá lá. Só tem nível 2 e 3 de suporte com comprometimentos reais. E famílias, tem meninada mais nova, mas muitos jovens e adultos de famílias que, tipo, 20 e tantos anos atrás também, tinha pouquíssima informação. E que tentaram achar o seu modelo de felicidade, o seu modelo de sucesso, e que, se você olhar, você fala, cara, não tem nada de errado com essa família. Essa família é uma inspiração. E ela é toda diferente. Então, eu conheci pessoas que eu tenho certeza que foram muito subestimadas. Tipo, jovens com 30 e tantos anos, com deficiência intelectual, autismo, e que, cara, estavam viajando sozinho com amigos para o evento. E que a família dizia assim para mim, Mirella, eu nunca imaginei que eu ia ver a minha filha com 30 e poucos anos, que não saía, trancada de dentro do quarto, e que ia conseguir viajar um dia, assim, porque no caso eles conseguiram por meio da arte. Então, de novo, ver potência, enxergar potência. A gente está sempre vendo as deficiências que não consegue, né? Ai, não faz isso, não faz aquilo, e não faz um monte de coisa mesmo. E não estou romantizando, né? Mas, assim, que estavam felizes, cara. Sabe, assim, umas famílias felizes que deve ter uma rotina difícil pra caramba. Essa menina, a Jessie, que eu tô falando em específico, ela é da Paraíba. Ela não teve acesso de terapia nenhuma nunca. É uma menina feliz. Hoje, com 30 e poucos anos, né? E aí, enfim, aí eu tava conversando com a mãe do Dudu, por exemplo. O Dudu é o Dudu Memoriza. O Dudu é um autista albino com baixíssima visão, mas ele tem memória fotográfica. Então, o que ele vê, ele memoriza, por isso Dudu Memoriza. E ele tem hiperfoco em arquitetura. E ele memoriza, inclusive, toda a proporção de desenhos arquitetônicos. Então, ele faz desenhos com precisão de um arquiteto. A primeira obra que ele desenhou, ele tinha de 8 para 9 anos, que foi a Santa Casa de São Paulo, que é onde ele faz o tratamento de albinismo. Que ele foi parar na Globo. Quando eu entrevistei ele o ano passado, o desafio da mãe dele é porque ele ia ter uma amostra em Miami, né? Uma viagem muito longa, seletividade alimentar, a questão do calor, exposição ao sol, alergia mesmo, tantas
limitações, tantas dificuldades, e eu encontrei agora com eles, e ele foi e me contou que ele vendeu vários quadros, e conversou na companhia aérea, e eles fizeram o Cup Noodles dele lá, porque foi o que ele comeu, sabe? E aí agora ele dizendo, tipo, que a nova coleção que ele está fazendo é sobre as ferrovias do Brasil. Eles acharam uma forma de sucesso. Vai falar que aquilo não é sucesso? A Fabiana, a mãe dele, é uma mulher incrível. Incrível. Então, a gente precisa ressignificar isso de tudo deu errado. A gente precisa achar mais semelhantes nossos. Porque isso vai nos fortalecendo também. É isso que eu estava falando. Eles pegaram um fato e criaram estratégias para viver com alguns fatos. Um dos fatos é a sociedade é preconceituosa, a sociedade é excludente, mas como é que a gente faz para poder conseguir mudar isso? Sem romantização, custa caro. Eu sempre digo eu sempre falo sobre habilidades e inteligências. O problema é que a gente está focado em QI, em coeficiente de inteligência. Existem habilidades tão caras quanto a habilidade acadêmica. Sabe que eu posso dar um exemplo. Vai 10 horas da manhã, ou pode ser meio-dia em ponto, lá no Nordeste, e vai fazer o jardim. Eu não conseguiria deixar aquela grama perfeita, retinha. É sobre habilidade. Aquela habilidade, ela é tão favorecida quanto a minha. Então, termina que o problema é esse modelo que a gente tem, que nos foi apresentado sobre sucesso. Ah, não, se você não tem o coeficiente acima de 100, não serve. Mas não serve para quem? O problema é que a gente valoriza títulos e pontuação de QI. A vida é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E eu acho que a pandemia convidou muito a gente para refletir sobre, né, todos os títulos, eles ficaram guardados enquanto tinha um vírus matando todo mundo. E estava todo mundo preso na mesma esfera. Então, a mesma coisa eu falo sobre a morte precoce da Liliane. É impossível a gente que é do meio não falar sobre. Nossa, e eu tenho feito muita reflexão pessoal e autoanálise. Eu estava conversando isso ontem à noite com a Mirella. Imagina o quanto a Lili correu. Imagina o quanto a Lili correu. Não é que é para correr menos. Não é essa a pauta. Não é romantizar ou dizer foi errado ou foi certo. Mas não, mas ela agora, infelizmente, ela morreu. Parece que a gente está vivendo uma eterna corrida, que é a corrida da sala de espera, porque a gente está sempre esperando uma melhora, a gente está sempre esperando um cenário mais favorável. E será que a gente não pode mesmo? Será que olhar para o ordinário, mesmo caótico, o menino grita, o outro dança e pinta a parede, mesmo caótico, será que a gente não pode, não deveria olhar formas de, no ordinário, encontrar felicidade? Eu falei isso para minha arquiteta, Bruna. O projeto de arquitetura dela ficou perfeito. Eu tive o privilégio de entregar isso para os meus filhos. Mas eu falei para ela, em todo o processo, o projeto ele precisa ser real. Ele precisa ter vida nele. O projeto está igual ao que ela fez? Não, porque ele não é estático. O meu sofá, que chegou em janeiro, já está preto. Por quê? Porque os meus filhos sentam nele. A parede está pintada. Por quê? Porque tem vida na minha casa. E é mais fácil para mim? Não, não é. Todos os dias eu olho para o Miguel e acho um desafio novo. Eu não durmo, tem anos. Porque o meu sono, eu não consigo entrar em sono profundo, porque o Miguel, ele acorda de madrugada. E ele, vão me perguntar, mas por que não dá um remédio? Ele toma, a gente já tentou vários. Mesmo assim, ele tem um problema grave de sono, ele tem um distúrbio grave de sono. E ninguém vem para mim
com esse papinho de você precisa fazer higiene, a gente já fez tudo. E ainda assim ele não dorme. Eu tenho 2 fatos para poder gerenciar. Uma é que ele não dorme e o outro é que isso impacta na minha vida. Mas o que eu faço com eles? Então eu estou tentando ressignificar. Eu estou tentando tirar um cochilo à tarde. Vai compensar? Não, mas a gente está sempre administrando o caos. Tem um escritor que eu leio muito, que o nome dele é Nassim Taleb. Ele criou a teoria do cisne negro e a teoria do arriscando a própria pele. E tem um livro que eu ganhei da minha afilhada, que o nome dele é Antifrágil. E significa que ele faz um comparativo sobre resiliência. Resiliência é o poder que a matéria tem de voltar ao estado anterior a partir do impacto. Então, ela recebe o impacto, mas ela consegue voltar para a mesma forma. Antifrágil é você melhorar a partir do caos. O caos é um fato. A gente precisa estar sempre administrando a escola que não está pronta, a sociedade que olha atravessado para os nossos filhos quando a gente sai para almoçar e eles fazem estereotipia vocal. Mas o que eu faço com isso? Eu sento e só olho e assumo o tempo inteiro esse fato e aí transforma a minha vida no inferno? Ou eu vou tentar administrar e encontrar beleza, sucesso nas alternativas que eu consigo ter? Então, é aquilo. O menino que você acabou de citar, o desenhista, é lógico que ele tem sucesso. Imagina quantos obstáculos ele teve que ultrapassar para poder conseguir fazer aquilo que faz ele feliz. E a mãe dele, apesar de todos os recursos que ela precisou usar, e de novo, eu não estou falando sobre recursos externos, estou falando de recursos internos, que ela precisou para poder ser mãe dele, né, numa sociedade, né, capacitista. Eles encontraram um modelo de felicidade e de sucesso para eles. É por isso que eu repito e vou continuar repetindo. Eu vou validar a dor da mãe que está vindo dizendo para mim assim, não aguento mais. Eu vou validar, mas eu vou sempre tentar achar alternativa para poder facilitar esse caminho. Ou é melhor eu dar uma sentença de morte para ela, porque a sociedade já deu, junto com aquele papelzinho do modelo médico chamado CID. Sim. Por isso que quando a gente consegue mostrar mais exemplos positivos, sabe? A gente se fortalece mais. Então, quando eu fui encontrando mais pessoas que, não digo que levam de forma leve, não, todo mundo se lascando muito, né? Mas que dentro disso foram conseguindo. Isso também me fortalece do lado de cá. Porque eu vi tantas pessoas, assim, incríveis e vi beleza mesmo, sem falsa demagogia. Aqueles meninos, eu falo meninos que acho que mãe, a gente tem essa mania de sempre chamar, parece que é sempre meninos, né? Gente, incríveis, justamente por serem tão diferentes uns dos outros. Ninguém fazia nada igual a ninguém ali, a beleza estava justamente nisso. Na diversidade. Uma das mães que eu conversei lá, a Érica, de BH, ela tem um menino, Bernardo, um super desafio desses que, né, tem essas ilhas de habilidades e muitos prejuízos em outros. Então, extremamente dependente, assim, do autocuidado, autohigiene, não consegue pedir uma água, não sabe pedir para ir para casa só se perder no meio do caminho, mas muito habilidoso com as artes, fala um monte de línguas, mas não tem amiguinhos, né? E aí ela dizendo, e chorou comigo, que quando ele tinha acho que uns 4, 5 aninhos, ele começou a fazer esculturas, e ele tinha hiperfoco em dinossauro. E uma das terapeutas, que disse, porque tá só fazendo isso, então bloqueia de fazer isso porque não quer fazer mais nada. E ela tirou, e ele parou de fazer esculturas, né?
E ela dizendo tanto que ela se sentia culpada. Porque depois ele foi desenvolvendo outras habilidades artísticas e que ela sabe que hoje ele poderia fazer esculturas belíssimas se ela não tivesse tolhido, porque ele não fazia o que os outros faziam. Era para estar fazendo o que os outros faziam, não era para estar fazendo escultura sozinho. E aí aquela coisa, né? Tudo bem, então tá, era uma barreira, né? Enfim, mas até que ponto que a gente tem que, né? Querer isso, que seja igual, né? E assim, é óbvio que ela como mãe, a gente está sempre tentando acertar, né? E ela dizendo que ela carrega muito essa dor, porque ele tem muitas habilidades, né? E que hoje, vendo as artes que o Bernardo faz, que ela tem certeza que ele seria um excelente escultor. E que ela ter tirado isso, ele bloqueou e não aceitou mais pegar. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande de enxergar o nosso filho e deixar ele ser quem ele é também. Ver o indivíduo para além do autismo, da síndrome de Down, a deficiência que tenha, né? É o nosso papel também guiá-los nisso. A deficiência não pode definir quem eu sou. Mas eu também acho que a gente precisa se libertar das culpas, Sim, Mirella. Totalmente. Imagina, eu sou idealizadora do IEPS, para quem não me conhece, e eu idealizei o IEPS para que a gente melhorasse a assistência, que é a intervenção, que é a ponta, lá é a forma como o profissional entrega a intervenção para o indivíduo. Então, eu lancei o IEPS exatamente para isso, mas o meu filho não conseguiu cumprir as habilidades que a sociedade espera. E por isso, por que eu montei o IEPS? Ele não vai beneficiar o meu filho. Os profissionais que fizeram intervenção no Miguel há tantos anos atrás, talvez não soubessem o que a gente sabe hoje. Ou será que as habilidades que a gente estava tentando habilitar não eram para ele? Então, eu preciso me libertar da culpa do que as pessoas querem me entregar. O Miguel, ele não desenvolveu como todo mundo espera. Sim, ele precisa de suporte o tempo inteiro. Mas não é por conta disso que a responsabilidade e a culpa é minha. Uma outra coisa ele fez 15 anos esse ano. E eu estava programando o aniversário dele. E aí eu fiquei em dúvida se eu fazia um aniversário de 15 anos, se eu viajava. Só que os meus 3 filhos, eles fazem idade na mesma época, que é em setembro, no início de setembro, porque eu sou casada com um professor. Então, como o professor só tem férias em dezembro, todos os meus filhos nascem em setembro. Tem que brincar no meio da coisa séria, senão não sou eu. Mas, voltando, todos são de setembro. E eu nunca tinha feito aniversário para os meus filhos até o ano passado. Exatamente porque eu não tinha quem chamar para o aniversário do Miguel, porque não era sobre os meus amigos. E os outros eram teoricamente punidos por isso. Até que eu falei assim, eu vou fazer um aniversário para eles 3 juntos, para que, né, tenha supra as minhas expectativas e seja um aniversário cheio de gente. Enquanto eu fazia a lista, eu falei, nossa, vou fazer a lista da Bela, a lista do Arthur e a lista do Miguel. E eu fui colocando o nome de todos os terapeutas que acompanham ele durante toda a trajetória dele. Tem alguns anos que os terapeutas já estão com a gente. E eu olhei e falei, nossa, olha quanto amigo o Miguel tem. Talvez ele não tenha os amigos que a minha expectativa criou, mas ele tem os melhores amigos que ele poderia ter. E ele fica, quando ele viu cada terapeuta entrar no aniversário dele, o sorriso que ele abriu. Muitos de nós não têm esse privilégio de ter verdadeiros amigos. Então, enfim, eu prometi que eu não ia chorar, mas a Mirella, que é a host do podcast mais atípico desse país, não chora nunca. Quando é comigo, ela só chora. E a gente prometeu que não ia chorar, mas é porque é impossível não trazer para vocês
esse assunto que também é profundo para mim, que também é desafiador para mim, que mesmo a gente alcançando mais de 50 mil alunos, dói em mim também. Eu não consegui fazer isso pelo meu filho. Então, será mesmo que eu tenho que carregar essa culpa da mãe que não fez o máximo, ou da mãe que poliu a habilidade do filho, porque a terapeuta indicou isso? Aquele era o recurso que a gente tinha naquele momento. Sim. Aquela mãe, ela fez o melhor que ela poderia fazer. Sim. Então, quando eu falo sobre ressignificar alguns fatos, não é para poder romantizar. Não, dói também em mim. Dói olhar para uma outra mãe dizendo que não sai de casa com toda a família, porque o filho tem muitas comorbidades e que ele tem crise de tanto tempo, então ele pode ter uma crise fora, ele grita muito, ele é grandão. E aí ela falou assim, eu não consigo sair de casa porque chama muita atenção. Dói em mim também. Não dá para romantizar isso, o aborto que nós vivemos diariamente. Mas se eu não ressignificar isso e criar grupos de apoio, e de apoio real mesmo, de amigos, eu não vou me fortalecer para poder ultrapassar o caos que é a rotina de todo mundo. Existe uma... dá para a gente fazer uma comparação com outros grupos, alcoólicos anônimos. O que fortalece aquele indivíduo não voltar a beber? É o grupo de apoio. Então, é isso que a gente precisa, voltar a ter senso de comunidade, voltar a sentar com uma mãe para tentar achar o que tem de belo no caos. Porque não dá mais para a gente só ficar no loop de um fato e todo mundo adoecer junto e a gente perder mais de Lilis. Sim. Para quem não sabe, a Lili, uma grande amiga, a Lili, mãe atípica, fazia dupla jornada de professora da rede pública, estadual, municipal em São Paulo, mãe de 3 autistas, morria de medo de morrer e acabou falecendo, exausta, exaurida, né? Ela teve dengue, enfim, mas é o que a gente sempre fala, já vinha morria todos os dias um pouquinho, assim como todas nós, mães atípicas, que estamos sempre, sempre no limite do limite do limite. A gente está sempre trabalhando no limite, né? E sempre se esquecendo, se anulando, se deixando por último, né? Então, a gente não pode banalizar esse tipo de coisa. E acontece muito, muito mais do que a gente gostaria, né? O índice de depressão, o índice de suicídio de mães atípicas, isso é real, gente, isso não é brincadeira, né? Então, a gente tem que abordar esse tipo de coisa. Então, a rede de apoio, ela é importante por conta disso. E essa ressignificação do que é certo, do que é errado, do que é sucesso. A história da sua família atípica, você vai ter que construir, não vai ser igual a do coleguinha. Vai ser a sua história, que você vai montar de acordo com a tua realidade, né? Com as suas dificuldades, mas tendo que achar leveza e celebrar o ordinário, que é como que a Emília faz, que ela para o que ela tiver que fazer para regar as plantas com o Miguel. E existe-me. Eu estava aqui, enquanto você estava falando, pensando sobre as reflexões que a gente faz fora das câmeras. Ah, tá, não, peraí, gente, é porque eu tô fazendo confusão com as câmeras. Pode falar, João. O João tá falando aqui. Eu tô olhando torto. Gente, eu olhei torto, não sei nem pra onde que eu tô olhando, tudo bem, não dá nada não, tá? Vou olhar pro lugar certo. Pode continuar, Emília. Enquanto a Mirella estava falando, eu estava refletindo o quanto ela precisa ouvir. Que mãe incrível que ela é. Que mulher incrível que ela é para o Roberto. Não é o Roberto, ela fala que é o Roberto. É o Roberto. Que força que ela tem, mesmo arregaçada, como a palavra dela, para vir aqui trazer de uma maneira, muitas vezes até irônica,
o caos que a gente vive e o serviço que ela presta para a sociedade, trazendo informação, entrevistando profissionais, outras mães, trazendo temas cabeludos, né, como a gente fala, temas que ainda têm uma resistência muito grande na nossa sociedade, mesmo vivendo e ultrapassando o caos da vida real. Muitas vezes sem estrutura para gravar o podcast, muitas vezes sem incentivo, e não é incentivo só de apoio moral, incentivo financeiro, recursos, mas ela continua aqui. E essa é a forma que ela encontrou de ter sucesso, e ela tem. Cada mãe que ela encontra no caminho dizendo assim, nossa, o seu podcast mudou a minha história. Por conta do seu podcast, do episódio tal, eu descobri o autismo do meu filho, eu melhorei a intervenção nisso. Só que foi apresentado para ela o modelo da advogada, que passa num concurso público, ou pega grandes causas e tira o bandido da cadeia, sei lá, que o advogado faz. Nem quero saber o que o advogado faz, porque o que ela faz é tão nobre quanto ao dono do cartório, ao juiz federal. Talvez até seja mais nobre, porque ela presta um serviço para a sociedade que deveria ser rotineiro e corriqueiro, sendo a mãe que ela é, se doando 100% para o Arthur, se doando 100% para o Roberto, se doando para as amigas. Então, a gente precisa, às vezes, lembrar para as mães como a Mirella o quanto elas têm sucesso naquilo que elas fazem, porque elas fazem com um nível de dedicação e nobreza que eu nem sei se todo advogado bem-sucedido teria capacidade de fazer. Obrigada, amiga. Sou péssima em receber elogios. A gente né? Não sei você aí, mãe, que tá desse lado, mas a gente não consegue nem receber elogio, né? Parece que tudo que a gente faz é porque a gente tem que fazer mesmo, e é meio que obrigação, e a gente vai fazendo, né? Mas aqui é meu propósito mesmo. Mas obrigada. Te forcei, mas não doeu muito, doeu? Doeu um pouco, porque eu tô parecendo que é uma gata chorona. Porque, infelizmente, eu tô aqui me derramando em lágrimas. E a host do podcast tá pior do que eu. Obrigada. Eu agradeço por poder fazer desse podcast um diário. Porque é só isso. Eu não falei sobre nada técnico, eu não trouxe dados científicos, eu trouxe a realidade social que a gente se encontra e o quanto a gente precisa urgentemente fortalecer uma outra, para que a gente não se perca nessa corrida, né, nessa maratona chamada vida. Então, é um prazer ser uma formiguinha apoiando com o IEPSIS, acreditar como eu acredito nesse propósito chamado Altispod. Obrigada mais uma vez. Tamo junto, viu? Você que está aí nos assistindo, não deixe de se inscrever no canal. Fique ligadinho até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.